boa noite. Está começando mais um programa Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos repercutir a tragédia em Brumadinho, quando se rompeu a barragem de rejeitos da Vale. Para isso, nós recebemos a professora Mônica Zufo, ela que é diretora da MZ Consultoria, Estudos e Projetos e também professora da Unimetrocamp. Muito boa noite, professora. Boa noite, Marcos. E completando a bancada aqui comigo, Rose Guglielminetti. Boa noite, Rose. Boa noite a todos, boa noite, Marcos, boa noite. Primeiras damas, pode fazer a primeira pergunta. Seja gentil. Professora, boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite para discutir um assunto que tem deixado o país embasbacado, vamos dizer assim, né, com tantas mortes e com a tragédia. Essa tragédia poderia ter sido evitada? Primeira pergunta. Boa noite, Rose, para você também. Bem, a gente sempre gosta de pensar que sim, né, que as tragédias elas podem ser evitadas, né? De uma certa maneira, é claro que o que importa na verdade, né, que como toda obra de engenharia, né, existe um risco associado a toda obra. Então, o que acontece? É difícil a gente dizer que não existe risco algum numa obra. Mas é claro que elas podem ser menos inseguras possíveis, vamos dizer assim, né? Então, que estaria oferecendo um grau de risco menor, né, do que... Por exemplo, esse tipo de barragem que a Vale usa, a gente, depois da tragédia, nós lemos várias matérias dizendo que não é a mais segura, que poderia ter, por exemplo, a de rejeito sólido, só que custa mais caro. E nós temos várias barragens, pelo menos no Brasil são 20 mil barragens, sendo que 7 mil delas têm riscos, que oferecem algum risco, ou para a população, ou até ali de estourar e de acontecer as tragédias. Quais são os protocolos que devem ser seguidos e o que diferencia, eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador, o que diferencia uma barragem de outra nessa questão de segurança? Ok. Então, na verdade, é o seguinte, né? A barragem de rejeito é uma barragem bem específica, né? Que é uma barragem que ela é bem diferente da barragem de água. Acredito que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, então não vou me adiantar agora, né? Mas ela é uma barragem que é uma tecnologia muito antiga, né? De se fazer as coisas. Isso já tem sido dito na mídia, eu tenho escutado bastante isso e é a mais pura verdade. Não é a melhor forma que tem de dispor desses rejeitos, e principalmente pela técnica construtiva dessa barragem específica que rompeu, que foi a mesma lá de Mariana, que rompeu há algum tempo atrás, que é o quê, né? É uma técnica construtiva chamada de montante, né? Que você vai crescendo o corpo da barragem conforme o rejeito vai enchendo, né? Então, sim, teria a barragem de jusante que seria melhor? Sim, seria de melhor uma outra técnica construtiva que talvez fosse mais adequada e oferecesse menos riscos. Existem outras tecnologias muito mais modernas, muito mais interessantes do ponto de vista ambiental e de causar catástrofes e tudo mais? Sim, existem. Não posso aqui quantificar todas, porque não é especificamente da minha área, né? Minha área é mais segurança de barragens mesmo. E o que eu posso adiantar é o seguinte, né? Vamos supor assim que mesmo que todos os protocolos de segurança tivessem sido seguidos nesse caso, nada impediria que acontecesse essa tragédia, né? Por quê? Porque assim, isso deveria ter sido detectado muito antes. Eu fui, inclusive, participei de uma banca, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, há pouco tempo atrás, justamente é um indicador que foi desenvolvido lá pela Escola de Minas, né, da região, que é bem apropriado para desenvolver esse tipo de estudo para a barragem de rejeitos mesmo. E assim, eu fiquei um pouco chocada de ver os resultados, né, dessa tese de mestrado desse rapaz, porque realmente ali o quadrilátero ferrífero, ele é muito próximo da cidade de Belo Horizonte, né, que é a capital do estado de Minas Gerais. E o que é pior, ali tem a bacia do Paraupeba, tem a bacia do Rio das Velhas, enfim, tem uma série de bacias hidrográficas que são responsáveis pelo abastecimento da cidade de Belo Horizonte. Então, assim, na época ainda alertei, ainda falei, meu, se acontecer mais uma tragédia daquela e parar, e porventura chegar num desses mananciais, vocês vão ficar sem vocês vão, como é que vocês vão ficar com a capital do estado de vocês, né? E assim, é um pouco complicado isso, porque, de novo, né, um pouco diferente da barragem de água. A barragem de água, se você detecta que tem algum problema de segurança, você pode ir devagarzinho, esgotando o reservatório, né, e consertar. Agora, a barragem de rejeito, você não tem essa opção, né? E o que é pior, é uma barragem que, naturalmente, ela oferece mais riscos pelas próprias técnicas construtivas dela, né? Por quê? Porque ela é uma barragem de água, ela é pensado um projeto, ele é executado esse projeto, né? Dificilmente ela vai sofrer alteamento. O que é o alteamento? O alteamento é um puxadinho, né, que você faz
na construção. Então, isso aí é muito fácil, né, de qualquer um entender, porque todo mundo mora em casas e a gente sabe, né, quando a gente reforma, quando a gente faz um puxadinho na nossa casa ali, qualquer ampliação que a gente faça, é difícil você manter tudo muito íntegro, né? É difícil você conseguir. Por quê? Porque a estrutura, ela não foi pensada para aquilo, ela veio depois. A barragem de rejeito, não, ela é pensada para ser alteada, né? Mas mesmo assim, você acaba mudando um pouco a integridade da estrutura ao longo de sua vida útil, por mais que você consiga ter um certo controle disso, né? Ou, como eu disse, um projeto bem pensado, bem estruturado. E, professora, é fácil para detectar, por exemplo, não sei se é o caso de rachaduras, mas, enfim, algum sinal, né, de que aquela barragem está correndo risco? Sim, é fácil, é bastante fácil. Mesmo porque os procedimentos de segurança de uma barragem, né, no meu entendimento, e o meu entendimento é baseado em tudo que eu já estudei, tudo que eu já vi por aí afora, né, no mundo, o que acontece? A primeira coisa que você faz numa barragem para detectar a condição de segurança dela é aplicar um indicador. Né? Então, por que você aplica o indicador? Porque é como se fosse ao médico, vamos dizer assim. Então, você vai no médico, o médico vai lá e te pede uma série de exames. Né? Então, você vai lá e faz. Aí, conforme dá esse exame aí, ele vai dizendo se você precisa se aprofundar mais. Olha, deu um colesterol alterado aqui. Então, por favor, tome esse remedinho aqui, daqui a pouco você volta. Então, o que acontece? Né? Você vai, no comecinho, você aplica o indicador, porque é uma coisa mais simples, mais barata e mais objetiva. E conforme você vai dando o resultado desse indicador, você vai aprofundando, né, os seus estudos naquela barragem, né? Se precisa olhar mais o talude de jusante, mais o talude de montante, o que está acontecendo na barragem, né? Se é um problema de infiltração, é um pipe, ou é um dreno que está ali no sopé que está entupido, enfim, né? Você consegue detectar com uma simples inspeção visual. Você não consegue detectar todos os problemas dela, mas, como eu disse, tem alguns indicadores que pode haver algum problema que merece ser investigado a posteriori mais profundamente. A grande discussão nesta semana foi em relação à questão da sirene da barragem. Aí, nesta semana, o presidente da Vale veio e disse que a sirene não tocou porque foi muito rápido o estrondo e o estouro da própria barragem. Qual é o papel da sirene nestes casos e se efetivamente a velocidade com que acontece o acidente poderia impedir essa sirene de ser tocada? Bom, na verdade é o seguinte, o alerta de segurança é uma das questões mais importantes onde você tem barragens, principalmente barragens de grande porte, ou até mesmo de pequeno porte. Esse negócio de classificar barragem para pequeno, grande, médio, eu acho um pouco complicado, porque os danos ambientais, né, ou sociais acabam sendo catastróficos do mesmo jeito, independente do porte da barragem, né? Mas, de qualquer maneira, sim, os alertas de segurança, eles são muito importantes, né? Se foi muito rápido, se foi um estrondo e tudo mais, é difícil para eu conseguir julgar isso, né? Não tenho dados para poder julgar isso, como deixou de ser o rompimento deles lá, não estava em loco, não sei como foi. Agora, uma coisa é certa, né? Além de ter essa alarme de segurança, tem que ter os mapas de risco, né? E as populações que estão em volta disso e que estão sujeitas a evacuar, se porventura essa sirene toca, elas têm que saber para onde ir. Né? Elas teria que ter um treinamento, inclusive. Exato. Como acontece em países em que esses países estão sujeitos a tsunamis, a grandes temporais. Um plano de emergência. Um plano de emergência, exatamente. E até mesmo esse mapeamento, a Vale não fez porque estavam ali o refeitório e o prédio da administração da Vale, né? Então, passou a pluma ali. Aí agora, e é isso que eu ia perguntar para a senhora, porque a senhora acaba trabalhando muito com consultoria para projetos ambientais. E depois, obviamente, deste acidente, é que se discute, e o governo agora disse, que logicamente depois do acidente, que vai proibir que empresas como a da Vale, que tem esse tipo de mineração, possam ter escritórios e refeitórios próximos desses locais, por causa do nível de insegurança e de risco, né? Precisava um acidente para isso? Ou vocês, como técnicos, quando vocês vão apresentar um projeto, vocês já alertam as empresas de que esses riscos, eles são reais? Bom, no primeiro momento, né, gostaria que deixasse claro que a Lei de Segurança de Barragem no Brasil é nova, é de 2010. Então, a consultoria, na verdade, ela tem tido poucas oportunidades para participar, né, em projetos desse tipo, tá? Agora, é claro, é isso que eu estou dizendo. Para você fazer um sistema de segurança, onde você tem uma barragem, né, seja ela de rejeito, seja ela de água,
que pode causar um grande risco, né, um grande dano, né, se houver um problema, é como eu disse, você tem que desenvolver esses mapas de risco, você tem que desenvolver esses alertas, que pode ser em tempo real, né, porque tem salas de situação da própria Agência Nacional de Águas, né, que é responsável também por uma parte aí do gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, né. Então, o que que acontece? É claro que se você, na hora que está desenvolvendo esse mapa de risco, né, que você vai, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar, você vai modelar todas as barragens que estão lá, inclusive em cascata, se estão no mesmo curso d'água, porque isso faz diferença, se romper uma mais lá para cima, vai levando tudo que está para baixo, né? E aí o que que acontece? Você vai vendo como é que é o comportamento dessa pluma, o que que vai acontecer se rompe uma, se rompe duas, se rompe três, se rompe todas, ou se rompe uma só, ou se rompe a do meio, ou se rompe para frente. Enfim, dependendo do que acontecer, você vai vendo, vai modelando como é que vai, aonde que vai afetar, né? E o que acontece? É claro que daí você vai fazendo, aí que você vai montando o teu mapa de risco, tá? Então é óbvio que se tivesse sido feito um mapa de risco, ia se notar, né, que estaria passando ali pelo refeitório, por algumas coisas, né, ali. E, enfim, então eu acho que é isso que eu digo, né? Infelizmente no Brasil a gente não está acostumado, né, com o planejamento. E o planejamento serve para quê? Serve justamente para a gente antecipar as tragédias, as catástrofes, né? Não, isso não é com barragem, isso é com tudo, né? A gente espera acontecer a desgraceira para sair correndo atrás, né? Então, é que eu estou dizendo, não adianta nada, se tocasse a sirene, vamos supor que tocasse, tá? E a população ia saber o que fazer. Tem até um vídeo, né, dos funcionários da Vale mesmo ali num portão, né? E eles começam a ver o rompimento da barragem, eles ficam sem reação. Exato. E não saem correndo, não fazem nada, ficam meio perdidos. Então, esse é um grande problema, né, que eu vejo, é isso, né? E mais, eu acho que também o que falta um pouco dentro desse sentido, que também vem a ver com a transparência, porque qual é o problema? A barragem é importante? A barragem é fundamental? A gente pode simplesmente falar, olha, não vamos mais usar barragens. Não, isso não é possível. Não é possível, porque por causa da economia, tem uma série de questões envolvidas, né? Exatamente. Mas a gente pode fazer com que seja sustentável. Exato, e também né? isso que eu estou dizendo, segura. Risco sempre vai oferecer, mas uma coisa é você oferecer um risco de 80%, e outra coisa é você oferecer um risco de 5%, 10%. Professora, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Nós estamos conversando com a Mônica Zufo, ela que é professora da Unimetrocamp, também é diretora da MZ Consultoria e Planejamento. E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre as fiscalizações e também fazer esse comparativo, né, entre as barragens hídricas e as de rejeito. O nosso entrevista coletiva volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo a professora Mônica Zufo. Ela é professora da Unimetrocamp e também diretora da MZ Consultoria, Estudos e Projetos. Professora, a gente queria também falar um pouquinho a respeito da fiscalização, né? Durante essa semana a gente falou bastante da falta de funcionários, né, para fazer essas fiscalizações em barragens. A situação é complicada, né, no Brasil em relação a essas fiscalizações. Sim, geralmente eu julgo que esse também é um gargalo que nós temos, né? Porque, volto a repetir, às vezes, até aqui no estado de São Paulo mesmo, quem seria o responsável por fazer isso seria o DAE, né? Que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, né? E a gente sabe que muitas vezes esses órgãos, eles contam com um contingente bastante reduzido, né? Pelo número até de atribuições mesmo que eles têm, né? Para fazer aí, que não é só isso, né? Não é só avaliar a segurança da barragem. Volto a repetir também, aí vamos supor que até tenha os técnicos, aí também carece de um treinamento sério, né? Qual é o olhar que você tem que dar para esse técnico, né? O que exatamente, se ele for um técnico que vai lá aplicar, né, um indicador, então ele vai ter que fazer umas inspeções visuais lá. É claro que isso depende muito da experiência do avaliador, né? Porque toda avaliação, seja ela qual for, né, mesmo na escola, ela depende muito de quem está avaliando e da experiência daquela pessoa que está avaliando, né? Então, às vezes também você pode colocar vários técnicos, mas eles não têm aquele olhar treinado o suficiente ou a experiência suficiente, né, para dizer que aquilo realmente é seguro ou não. Por isso que dentro de uma inspeção séria de segurança é muito importante também o levantamento fotográfico,
né, dessas obras. É muito importante também a gente compilar todas essas informações, do meu ponto de vista, e começar a pensar em fazer laudos, né, ou informes para a população de quais são as barragens que estão no entorno dela, né, quais são os riscos que elas estão oferecendo e baseado em quê, né, quais são os procedimentos de segurança que o órgão ele está tomando para fiscalizar aquelas barragens, quais são as metodologias empregadas para avaliar aquelas barragens e lançar um informe que seja anualmente, que seja semestralmente, com esses mapas de risco de barragem, até mesmo para informar a população e até mesmo para os técnicos, né, para os acadêmicos aí, poder opinar, né, e poder contribuir também de uma maneira mais pungente aí, caso veja que tem alguma coisa ali, algum procedimento ali que de repente poderia ser melhorado, né? Contar também com o apoio da sociedade técnica e civil, né, nesse caso. Professora, eu vou falar aqui de licenciamentos ambientais, mas a gente vê que o gargalo está na fiscalização. Não adianta você ter uma legislação excelente se você não consegue fiscalizar para que ela de fato seja executada. Mas existe uma questão, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele sempre colocou a questão ambiental como se os ambientalistas fossem algozes e do outro lado as empresas e tudo que precisa de um licenciamento ambiental vítimas do sistema. A minha pergunta é, e havia até uma discussão de que ele flexibilizaria as leis ambientais para poder ficar menos exigente a essas leis. A minha pergunta é, as leis, elas são exigentes e precisam de flexibilizar ou as leis, elas estão corretas e precisa realmente se exigir para poder ter uma preservação ambiental, uma segurança social? Porque se você destrói o meio ambiente e você mata pessoas, para que precisa existir uma mineradora, né? Assim, vamos assim dizer. De fato, o Brasil, ele é exigente demais ou ele cria burocracia para poder exigir a corrupção lá na frente? Essa é uma pergunta. A segunda questão que eu gostaria de abordar com a senhora é o seguinte. Nós sabemos que essas mineradoras, elas têm um lobby importantíssimo no Congresso. Tanto que essa lei, que a senhora disse que é recente, o relator dela foi um deputado que era lobista da própria empresa. E o relatório foi feito no escritório de advocacia, cuja empresa, que fazia a defesa das duas empresas envolvidas no desastre de Mariana. Então, assim, o que o Brasil tem? Nós somos reféns dessas empresas, nós somos reféns dos ambientalistas. O que esperar e o que é ideal para o nosso país na questão de licenciamentos ambientais? Ok. Bom, essa pergunta é uma pergunta complexa, mas eu acredito que ela seja muito importante, tá? Me explico. Na verdade, né, eu acredito que o viés que o presidente eleito, né, colocou aí, que as leis são muito rigorosas e tal, na verdade, eu acho que é uma meia-verdade, vamos dizer assim, tá? Porque o que acontece é o seguinte, a lei é rigorosa, mas eu acho que a grande idiosincrasia não está no rigor da lei. Né? Eu acho que a grande idiosincrasia é o quê? A gente se preocupar muito lá com a formiguinha, estou dando um exemplo bobo, tá? E fazer todo um licenciamento e gastar um monte de dinheiro para tentar preservar essa formiguinha, não sei o quê, ou a fauna, ou a flora, enfim. Não que não seja importante a formiguinha, veja bem. Ótimo, super bacana, e o licenciamento ambiental é todo focado para isso daí. Tá? Só que daí, aí a gente vê esse tipo de coisas, né, num rompimento de barragem, por exemplo, que volto a repetir, eu estou insistindo muito na questão dos mapas de risco, dos alertas, né, de você educar a população, para a população saber agir e tudo mais. E aí, o licenciamento da obra em si, né, na hora de educar essa população? Não é levado em conta. Não é levado em conta. Então, o que isso significa? Significa que a formiguinha tem mais valor do que o ser humano. Né? Essa sensação que passa na nossa legislação ambiental. Né? Haja visto que a gente está muito mais preocupado com a natureza natural, né? Com o licenciamento aí de obras na natureza, do que com as nossas próprias cidades. Né? Então, que também é um ambiente natural, que a gente também deveria estar preocupado em que isso fosse sustentável ao longo do tempo. Né? Então, a sociedade brasileira ela é muito cheia de paradoxos aí, né? Que eu diria, né? Que a gente acaba sendo muito rigoroso com coisas que não sejam importantes, volto a repetir, elas são importantes. Mas que numa escala de valores, exato, elas são menores. São menores, elas se perdem, né? Justamente por causa disso que eu estou dizendo. Poxa vida, morreu quantas pessoas nesse desastre?
né? E quantas mais... os, por exemplo, volto a repetir, naquela experiência que eu tive lá em Ouro Preto, agora há pouco tempo, em outubro do ano passado, participando dessa banca. Nós fomos visitar a região, eu vi lá as alamedas, né, que foram abertas. E paramos numa cidade chamada Antônio Souza, esqueci agora, Antônio Pereira, tá? É uma cidadezinha lá próxima, né? E aí o pessoal totalmente desolado da cidade, eles desesperados, querendo que a Vale voltasse a operar. Por quê? Porque eles não têm trabalho. Eles não têm como sustentar a família deles, né? Então, assim, a gente vê essas coisas, a gente olha todo esse desastre natural, né, que acontece, todos os ambientalistas reclamam, tá, e depois? E depois que passa, né, o ambiente, tudo bem, ele vai continuar degradado, ele né, é terrível o que aconteceu, vai demorar séculos e séculos isso se recuperar, foi o que eu li. né? Agora, e essas famílias que já estão lá, que já moram lá e aí? E como é que fica o acompanhamento disso? Então, mas como conciliar, então, uma legislação ambiental que possa levar em conta o meio ambiente, as questões do ser humano mesmo, de preservação de vida, de condições socioeconômicas? Porque, por exemplo, eu estava lendo, quando a Vale decidiu fechar, né, ou parar a cooperação em 10 barragens, ela vai causar um prejuízo para os cofres públicos de milhões. E fora, ela garantiu que não vai deixar ninguém desempregado, que ela vai fazer a realocação, né? Mas, assim, como conciliar essa questão ambiental e econômica? É possível? Eu acredito que é possível, né? Porque os países do mundo afora, eles conseguem fazer isso, né? Por que a gente não conseguiria também, né? Agora, o que eu penso é que, assim, quando eu fiz o meu doutorado, que era justamente sobre risco, né, de segurança em barragens, tem um capítulo que eu dedico, que é o capítulo 3, chamado risco sociológico, tá? Então, aí é um pouco difícil para a engenharia tratar desse assunto, porque é um assunto de sociedade mesmo, tá? Então, o que acontece isso? O que eu descobri lá, né? Que quanto mais evoluída é a sociedade, mais ela está apta a perceber os riscos em que ela está inserida. Então, é claro, lá, vamos dizer assim, você acha que o fulano que está lá numa aldeia africana, está no meio do mato, lá, do Serengeti, vamos dizer, entendeu? Ele está preocupado com o risco nuclear? Não, é claro que não. A preocupação dele é que o risco lá é que a família dele seja atacada por uma manada de elefante, ou hiena, enfim. Esse é o risco que ele percebe. Que é da rotina dele, do exato. cotidiano. Tá? Então, o que acontece aqui, né? Infelizmente, a nossa sociedade, a gente tem uma baixa percepção do risco que a gente corre, né? A não ser desses riscos mais imediatos. E por que isso é assim? É porque isso reflete diretamente no nosso grau de desenvolvimento social, né? E, infelizmente, né, o Brasil, as pessoas carecem muito, né, de educação de base, enfim, as pessoas precisam aprender a ler e entender o que estão lendo, que a maioria não consegue, né? Então, assim, a gente tem um problema muito sério aí, que no meu ponto de vista resvala na educação mesmo, infelizmente. A gente está na reta final do nosso programa, temos 3 minutos mais ou menos, e a gente precisa falar da questão das barragens hídricas, né? Que causou um temor aqui, principalmente na nossa região. A gente vai ter a implantação das barragens de Pedreira e de Amparo futuramente, então a população dessas cidades ficaram bem com medo mesmo, né? Em pânico. Então, eu queria saber as diferenças, né, de uma barragem de rejeitos para uma barragem hídrica e se as barragens hídricas elas também apresentam algum risco para a sociedade. Sim, Marcos, as barragens hídricas elas também oferecem riscos à sociedade, tá? Numa escala menor, no sentido de que ambientalmente falando é menos catastrófico, porque o que você está soltando ali é água, né? Então, é diferente de você estar soltando uma lama tóxica ali, cheia de coisas ali, com soda cáustica, enfim, né, com uma série de coisas, né? Como eu volto a repetir, é menos frequente acontecer justamente pelas técnicas construtivas. As pequenas barragens aqui na nossa região, por um estudo que eu fiz aí já é do meu mestrado, né, que foi feito ali no Ribeirão das Cabras, que em 2002 teve um rompimento sério ali, né? Que rompeu uma barragem de cabeceira e foi levando outras e também morreu gente, teve um problema sério. Foi a região, principalmente do Carrefour, do Dom Pedro. Isso. Eu fiz essa matéria, foi à noite, foi um negócio assim louco, né? Isso, e foi justamente esse incidente que
motivou todos os estudos que vieram na sequência na Unicamp, na qual eu fiz parte, né? Eu participei disso daí. Então, assim, e a gente percebe o quê? Que às vezes a barragem, ela está outorgada, tem uma licença do DAE, só que o projeto do que eles apresentam no DAE, ele está diferente do que foi construído, e o DAE não fiscalizou. Isso é a fiscalização. Então, aí ele não sabia. Às vezes, existiam barragens que o DAE nem tem conhecimento, né? Então, como é que ele vai fiscalizar? Né? Para vocês terem uma ideia, o Ribeirão das Cabras é um ribeirão curtinho, eu acho, se eu não me engano, ele deve ter uns 4 quilômetros, e existia 36 barragens. Naquela época, só nesse trechinho de rio. Para vocês terem uma ideia que barragem não é uma coisa rara, né? Não é uma coisa... Não, é uma coisa muito presente aqui na nossa região, tá? Então, o que acontece? Volto a repetir, é os mesmos problemas que a gente tem e que eu já disse, né? Onde é que estão essas barragens? Né? Olha o que aconteceu aqui no Cantareira, agora há pouco tempo atrás, em plena crise hídrica, o que aconteceu? A Sabesp, com medo lá de soltar água porque estava faltando, o que fez? Deixou a barragem cheia, encheu o volume de espera nela, choveu um pouco mais da conta, o que aconteceu? Transbordou e alagou a cidade, né? Professora, infelizmente a gente tem que encerrar o programa de hoje. Eu queria agradecer a presença da professora Mônica Zufo e também agradecer a presença de Rose Guglielminetti. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e espero ter contribuído de alguma maneira aí com a sociedade, né? Muito obrigado, Rose, até a próxima. Tchau, gente, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Para você aí de casa, uma ótima semana e até domingo que vem.